Olá, pessoal. Então, iniciando mais uma aula, né? Prazer ter vocês comigo aqui nessa aula online. A gente vai dar continuidade ao que a gente vem trabalhando em metodologia científica, tá? Vamos lá. Bom, faz uma semana já que a gente está usando aqui o software, então a gente vai pegando um pouco mais o jeito, as coisas ficam um pouco mais rápidas, né? Então, agora a gente está aqui com um pouco mais rápido para compartilhar a tela, acaba ficando um pouco mais rápido para a gente conseguir passar a aula para vocês, que facilita aqui a vida de todo mundo. Vamos lá, voltando. Bom, nosso assunto de hoje, então, é resumos e resenhas, conceituação, características e tipos. São dois documentos também do mundo científico, né? Dois documentos científicos que usam a metodologia científica em parte dele, né? Para que a gente tenha esses documentos. Vamos passar aqui. Resumo, a gente vai falar, o resumo vai fazer parte da vida de vocês quando vocês fizerem o trabalho de graduação, né, o TCC de vocês, trabalho de conclusão de curso. Então, o resumo vai fazer parte lá do trabalho de conclusão, mas o resumo não serve só para o seu trabalho de conclusão. O resumo também serve para você resumir obra de outros autores e ter essa informação sintética, né? Essa informação é fácil de ser averiguada do que você ter que ler uma obra inteira mais de uma vez, né? Então, nessa sessão, pretendemos desenvolver a seguinte competência técnica: elaborar de forma autônoma uma resenha ou outro trabalho acadêmico que for solicitado. Os conteúdos a serem desenvolvidos são a redação de trabalhos científicos, o resumo e a resenha, e a normalização dos trabalhos acadêmicos. Normalização vem de norma, né? Então, no Brasil, existem regras para você desenvolver um trabalho acadêmico, e essas regras, elas não são somente convenções, elas também são registradas, né? Essas regras, existe uma lei, né? Perdão, gente, não é lei, existe uma norma por trás, né, das regras que dá sustentabilidade às regras, que faz com que elas tenham um peso maior, né? Elas valham um pouco mais, né? Assim como lá na disciplina de contabilidade, né, os administradores que já tatearam contabilidade, os contadores da sala, sabe que você tem lá o balanço patrimonial, você tem o DRE, e aquela convenção, né, o balanço patrimonial é montado daquela forma, a demonstração de resultado é montado daquela outra forma, aquela convenção, ela tem uma norma por trás dela que lhe dá significado, né, que lhe dá um valor legal, que tem que ser seguido aquela norma. Nas sessões anteriores, você teve a oportunidade de refletir sobre a ciência e compreender que ela é uma atividade social. Mesmo que, em determinados momentos, o estudioso esteja solitário em sua produção. É possível dizer que é uma solidão acompanhada, uma vez que, durante o processo de produção de um estudo ou de uma pesquisa, o estudioso está, perdão, o estudioso está fazendo uma interlocução com os diferentes autores por meio dos textos que utiliza para subsidiar seus estudos. Também enfatizamos muito a necessidade da leitura de diferentes textos. Com certeza, você já ouviu a expressão: para escrever bem, é preciso ler bem. Então, aquela ideia de novo, né, reforçando aquela ideia de que a ciência ela é como se fosse uma grande rede, e cada um vai colocando um pedacinho dessa rede, construindo uma nova malha em cima de outra malha. Então, a gente vai pegar o conhecimento que já está aí, que pessoas, outros pesquisadores comprovaram isso usando a metodologia científica. Então, eu vou me basear naquele conhecimento que já foi registrado em livros,
que já foram registrados em artigos científicos, e ao me basear naquele estudo, eu aprofundo ele. Então, quando aqui o autor do nosso livro texto, aquele livro base de metodologia científica, diz que, embora você possa estar sozinho, não é uma atividade solitária. Na realidade, ele quer dizer que você está usando do conhecimento de outras pessoas. Então, você não construiu tudo aquilo sozinho, você não partiu do zero para construir a sua pesquisa. Você utilizou-se, apropriou-se de pesquisas e conhecimentos já produzidos por outras pessoas, né? Então, dar-se continuidade ao que já foi produzido por outras pessoas. Se eu já sei, né, que a Terra é redonda, e espero que nenhum aluno meu tenha dúvida de que a Terra é redonda, eu não preciso comprovar isso, né? Eu tenho que comprovar outras coisas. Olha, além da Terra ser redonda, eu acho que ela gira em torno do Sol. Então, vamos ver uma forma de comprovar se ela gira mesmo em torno do Sol? Então, mas que ela é redonda eu já sei, eu já vou partir desse conhecimento prévio para olhar um novo conhecimento, para olhar uma outra possibilidade, tá? Aqui eu deixei aqui, destaquei essa frase lá do texto, né? Com certeza você já ouviu a expressão, para escrever bem é preciso ler bem. Não tem jeito, pessoal. Não estou falando de letra bonita ou de letra feia, né? Nós estamos falando de um raciocínio de escrita, né? De um raciocínio de estilo, com começo, meio e fim. Você expressar uma ideia corretamente dentro de um parágrafo, e essa ideia dentro do parágrafo ela estar conectada a outras ideias dos outros parágrafos, e ao final você chegar a uma conclusão disso tudo. A habilidade para isso é lendo. Então, se ler bastante, você vai escrever melhor, bem melhor, né? Ou vai escrever muito parecido com os autores que você gosta de ler. Então, esse trabalho da leitura para a escrita é fundamental para você conseguir colocar as ideias no papel, né? A grande demonstração de que você fez um bom trabalho, né, é quando você consegue escrever o resultado da sua pesquisa com clareza para o público que a deseja ver, né? Então, não adianta eu fazer um puta de um estudo com o pessoal de educação física, por exemplo, né, de fisiologia, e me preocupar em escrever para administradores, por exemplo, que seria um outro público, que ficaria bem mais difícil, né? Então, se eu estou pesquisando algo no mundo da educação física, da fisiologia dos esportes, algo nesse sentido, eu vou escrever para esse público que lê isso, né? Então, aí é que está a leitura dos autores que já são daquela área, que vão me dar o estilo e o jeito de escrever para a área que eu estou estudando. Falando da resenha, a resenha é um texto em que seu produtor precisa apresentar a apreciação crítica de uma obra. Medeiros explica que ela é um relato minucioso das propriedades de um objeto ou de suas partes constitutivas. É um tipo de redação técnica que inclui variadas modalidades de texto, descrição, narração e dissertação. Por se tratar de uma redação, a resenha requer o domínio de algumas técnicas, visando clareza, objetividade, concisão, que são elementos necessários a uma boa comunicação. Nós vamos falar, então, e vamos treinar a resenha hoje, né? Esse é o objetivo da nossa aula. E a resenha, né? Todo mundo já ouviu aquela expressão, a pessoa já vem com uma resenha, né? Já vem contar uma história da história. E é isso mesmo, né? A resenha é você fazer um resumo de uma história, né, de um texto, e colocar a sua opinião sobre ele, né? Então, essa é a resenha. Assimile. A elaboração de um texto não é uma simples sequência de frases recolhidas conforme sua sonorização ou outro critério. Talvez uma poesia seja, né? Uma poesia é um texto que é importante ele ser sonoro, mas um texto científico não tem essa importância. É preciso que haja unidade, coesão e coerência. Que ele seja um texto que converse, né? Que ele seja um texto que tenha uma razão ali por trás, que seja um texto que tenha... Você não comece falando de um assunto e termine falando de outro.
Isso é um problema sério, né? Você começa falando de algo técnico, né? O problema das enchentes aos arredores do rio da cidade, né? E você termina falando de coisas com a questões de investimento do governo federal, alguma coisa nesse sentido, que pode ser que não tenha tanto sentido, não tenha uma ligação direta uma coisa com a outra. Uma coisa é o aspecto climático e geográfico da região que tem enchente, né? E outra coisa é o aspecto político para melhorar essa área, né? Você pode começar falando de uma coisa e terminar falando de outra, você vai perder a coerência no seu texto. Então, um texto você vai falar o problema geográfico de haver enchentes no rio principal da cidade, e em outro texto, em outro estudo, você pode falar sobre as ações políticas para resolver os resultados da enchente, né? Ou as causas da enchente, pode até ser. Mas são duas coisas distintas. Uma coisa é a questão geográfica, geológica do rio, né? E outra coisa é a ação política, né? Eu posso fazer dois textos distintos, cada um tratando de um assunto. Eu não posso começar de um texto tratando de um assunto e ir para uma coisa tão adversa em outro texto. Um aspecto muito importante, nem sempre compreendido em relação ao estilo, em geral, orienta-se que os textos sejam concisos e objetivos, utilizando inclusive uma forma impessoal no tratamento do assunto. Contudo, a escrita também é um tipo de criação, e nesse sentido cabe aplicar a criatividade. O estilo diz respeito ao jeito como cada um se expressa. Assim, podemos até ser influenciados pelos autores que lemos, mas todos desenvolvemos um estilo próprio de transmitir a mensagem. Isso diz respeito ao seu processo pessoal de criação. Por exemplo, alguns autores são bastante objetivos e diretos, outros parecem brincar com as palavras, outros ainda são extremamente formais e intensos. Então, aqui ele diz, na segunda frase, né? Em geral, orienta-se que os textos sejam concisos e objetivos, utilizando-se inclusive uma forma impessoal no tratamento do assunto. Então, é natural, quando você vai escrever um texto científico, a maneira correta do estilo do texto científico, né? É que ele seja no impessoal. Você não usar palavras como você, né, na terceira pessoa, né, você deve, palavras na primeira pessoa, eu, né, conforme eu penso, não, né, vou pegar um exemplo da palavra concluir, né, quando você está terminando um trabalho, você tem lá as considerações finais ou a conclusão. Vamos pegar a conclusão e o verbo concluir. Se eu for usar na primeira pessoa, né, eu vou pôr eu concluo. Tá errado. Não é esse a forma natural de se trabalhar o texto científico, né? Ou a convenção do texto científico, né? Se eu for usar na terceira pessoa, vamos dizer que eu estou trabalhando em dupla, por exemplo, né? A Anguera não permite esse trabalho em dupla para trabalho de conclusão de curso. Mas vamos dizer que estivesse trabalhando em dupla, eu usasse nós concluímos, também não está certo. Se eu quiser conversar com o leitor e usar você conclui, também não está certo dentro de um trabalho de conclusão de curso. Então, qual que é o certo? O certo é no impessoal. O verbo ficaria, então, conclui-se. Conclui-se. Conclui-se que tal coisa. Então, ele vai para o impessoal, ele sai dessa conjugação na primeira, segunda, terceira pessoa plural, né? Ele fica conclui-se. Reflita. Você acha que poderia, nos primeiros exercícios de escrita, demonstrar um estilo próprio? Isso seria muito difícil, pois ainda estaria buscando uma referência, desenvolvendo formas e maneiras de transmitir sua mensagem. Quanto mais se escreve, melhor se desenvolve a escrita. Mais se aprimora, mais desenvoltura se adquire. Desenvolver o estilo é um processo contínuo e pode-se afirmar infinito.
Então, o seu jeitão de escrever, a sua habilidade de escrever, a sua forma de escrever, ela vem com a prática também. É claro que a leitura vai te dar todo o subsídio, mas se você só ler e não tentar escrever, você não vai conseguir se testar. Eu garanto que aquela pessoa que não leu nada e começou a escrever, não vai muito longe, tá? Aquela pessoa que leu muito e a partir dela começou a escrever, ela tem mais chance de sucesso. Aquela pessoa que leu e logo em seguida já foi treinando a sua escrita, ela vai estar bem alinhada, ela vai estar bem treinada com relação a isso. Vocês vão perceber quando vocês forem fazer o TCC de vocês, que o começo, o primeiro passo, o primeiro parágrafo, a primeira folha, o primeiro capítulo, é tudo muito mais difícil. Quando você está terminando o seu trabalho, você está fazendo os últimos ajustes, você está escrevendo o resumo, por exemplo, que o resumo, se é o resumo do seu trabalho, você escreve por último, né? Você está escrevendo um resumo do seu trabalho, você vai ver que você vai ter muito mais habilidade porque você já escreveu todo o resto, ele fica mais fácil, já está treinado. É que nem atividade física, né? É que nem estudar propriamente dito, né? O começo ele é mais trabalhoso, é mais cansativo, é mais difícil. O pessoal da educação física sabe bastante, né? O primeiro dia da academia é horrível, né? Mas depois as coisas acabam, seu corpo se acostuma, seu cérebro se acostuma e acaba ficando mais fácil para você desenvolver. Algumas dicas podem ser seguidas, né? Para a questão do estilo. Procure ser simples, sem ser simplista. Aquilo quer dizer, não escreva palavras rebuscadas, né? O mundo do direito, o mundo o mundo do direito, um bom exemplo, ele requer palavras rebuscadas, principalmente no trato com juízes e tudo mais. Mas, no geral, quanto mais de forma simples, direta você escreva, sem usar palavras difíceis, sem querer enfeitar muito, né? Palavras difíceis não quer dizer não usar palavras técnicas, são coisas distintas, né? Você pode usar palavras técnicas que são inerentes àquele texto, você tem que usar aquela palavra, mas não precisa querer escrever difícil, né? Usar palavras muito rebuscadas para o seu texto ficar melhor, porque ele não vai ficar melhor com palavras rebuscadas, ele vai ficar mais difícil de compreender. Sem ser simplista, sem usar um linguajar coloquial, o linguajar do seu dia a dia, isso também não é interessante. Então pense nas necessidades do leitor, seja específico, utilizando exemplos para facilitar a exposição. Recorra sempre a dicionários, gramáticas e, muito importante, não copie o texto de ninguém. Isso é plágio. Plagiar é copiar parte ou a totalidade de uma obra. Texto, música, fotografia, trabalho, que seja de outra pessoa. Você poderá utilizar-se de outras fontes para compor o seu texto, porém deverá mencionar o autor por meio de citações. A NBR, está aí a norma, né? Norma brasileira, NBR 10520, de 2002, estabelece a forma adequada de apresentação das citações em documentos. A citação, como a própria norma explica, é a menção de uma informação obtida em outra fonte no seu texto. Essa menção poderá ser de forma direta ou indireta e sua formatação segue regras para citações curtas e citações longas. Então, vamos dividir aqui esse slide em duas partes. A primeira parte aqui ele está falando, recorra, né, terminando aqui a minha explicação, recorra sempre a dicionários gramaticais. Isso aqui é interessante. Na internet você tem vários sites de sinônimos, né? Tem um que inclusive chama sinônimos, que é o que eu gosto muito de usar. Antigamente, eu tenho aqui ainda na minha casa comigo, eu tenho um livro de sinônimos, um dicionário de sinônimos. Qual que é a ideia? Às vezes que você começa a escrever, vem a palavra para você escrever, você fala, mas essa palavra eu não posso pôr no texto, essa palavra não faz parte do meu estilo, essa palavra não faz parte da linguagem comum da área que eu estou estudando. Não está legal essa palavra aqui. Como é que eu resolvo isso? Pega essa palavra, vai lá no dicionário Vou abrir aqui para vocês. No dicionário de sinônimos, tá? Joga a palavra lá e dela vai te dar várias outras opções de palavra.
Então, às vezes eu falo, cara, eu estou escrevendo, mas eu não encontro a palavra que eu estou procurando. Eu não estou achando a palavra que eu estou procurando. Pois bem, vai no dicionário de sinônimos que você vai achar a palavra que você está procurando. Só um minutinho, eu vou ver se consigo projetar a minha tela consegui aqui. Então, vocês estão vendo, acredito eu, né? Se está tudo funcionando bem, do jeito que eu acho que eu já estou dominando esse sistema. Vocês estão vendo a minha tela aqui da internet. Eu vou digitar sinônimos. Isso aqui, vocês não têm noção de como que isso aqui ajuda a vida da gente quando a gente resolve escrever. Porque a ideia vocês vão ter dentro da cabeça de vocês. Vocês estudaram o assunto, né? E vão escrever sobre aquele assunto. Leram 3, 4 textos sobre aquele assunto, vamos escrever uma página do assunto. E daí, o que acontece? Eu vou querer usar algumas palavras, a ideia vem para mim, mas fala, meu, mas não está legal essa ideia. Como é que eu aprimoro essa ideia? Como eu aprimoro esse parágrafo? Apareceu a palavra conciso, né? Conciso. Apareceu agora de pouco. Então, dicionário de sinônimos, sinônimos.com.br, palavra conciso. Olá, certo, abreviado, breve, sucinto, claro, curto, exato, justo, lacônico, lapidar, preciso, reduzido, resumido, sintético e sumário. Então, aqui são sinônimos de conciso. Puxa, conciso realmente não é uma palavra que eu gostaria de usar dentro do meu texto. Mas se eu, ao invés de escrever, né, conciso ou usar breve, pode ser que seja mais evidente, né? Pode ser que a compreensão fique melhor para o meu leitor. Se eu usar a palavra exato, se eu usar a palavra curto, pode ser que fique melhor a compreensão para o meu leitor. Eu não sei se a palavra lacônico ela teria uma boa adequação no seu texto. Talvez se seu texto for um texto jurídico, sim, mas o contrário, eu penso que não, né? Então, dicionário de sinônimos é uma boa dica para vocês. Na sequência daquele parágrafo, ele fala de uma norma, né? Ele fala, então eu vou pegar aqui uma norma para mostrar para vocês. Ele fala da NBR, né? NBR, qual o número que ele falou aqui na nossa apresentação? Só um instante. NBR 10520, né? A norma com que ele fala. Então, tá aqui. Esse aqui é uma outra NBR, NBR 6023, tá? Então, toda vez que a gente fala, tem uma norma, as normas da ABNT, aluno acho que acaba tendo urticária, né? De você falar as normas da... Você já formatou o seu trabalho conforme as normas da ABNT, os alunos realmente coçam a cabeça, coçam o cotovelo, porque é chato formatar trabalho acadêmico, é assim mesmo e vai ser assim sempre, né? Vai ter que seguir as regrinhas lá. Mas aí, Ana, tá na norma, então, assim, qual que é a norma? Que é uma cara de uma norma lá. A ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, essa é a carinha dela. Quando que ela foi editada? Já é uma norma bem velhinha, de 2002. E o número dela, né, INBR 6023, norma brasileira, né? E essa aqui, por exemplo, ela está tratando, tem a ver com o nosso assunto, ela está tratando de citações também. Referência e citações, ó. Como que eu faço uma referência, né? Quando necessário, acrescentando os elementos complementares da referência para melhor identificar os documentos. Então, como que eu faço aquelas referências ao final do meu trabalho acadêmico? Eu penso que vocês já no quarto, quinto ciclo aí, né, dessa turma de administração, contábeis e educação física, vocês já fizeram alguns trabalhos que tiveram que colocar as referências. Nossa, mas é muito chato colocar naquela forma o sobrenome do autor, depois o nome, depois o nome da obra, e tem uma norma, que tem a regra aqui para seguir e os exemplos de como faz isso, né? Então, quando você for fazer o seu trabalho acadêmico, né, o seu TCC,
essa norma é uma das principais, é uma dos elementos que são avaliados lá, tanto pela avaliação online quanto pela avaliação presencial do seu trabalho. Como é que você fez as devidas referências? E aqui tem uma norma por trás. Professor, como é que o senhor achou a norma? Tem na internet. Então você pega o número dela, joga, né, e pede lá download da norma tal. Veja que aparece aqui em cima aqui, ó, cópia não autorizada. Então é uma norma para eu ter ela como consulta aqui comigo. Mas se eu quiser ter ela oficialmente, ela tem que ser paga. Olha só que coisa. Não conheço ninguém que pagou uma norma da BNT com relação a trabalhos acadêmicos. Mas, teoricamente, ela, para você ter uma cópia oficial dela, ela teria que ser paga. A BNT sabe que talvez o que seja mais importante é a disseminação da informação. Então, se consegue essas cópias online, mas ele está escrito aqui, ó, cópia não autorizada. É mais mesmo para você ter o seu computador e fazer as consultas, tá? Voltando, então, para nossa aula. Tá. E ainda nesse parágrafo, né? Então, eu te dei o exemplo para vocês sobre o dicionário de sinônimos. Depois a gente falou da norma, eu mostrei para vocês uma norma, e elas existem mesmo. Se eu procurar a NBR 10.520, eu vou achar ela, eu vou achar bastante coisa referente a ela. E também ele fala aqui algo aspecto importantíssimo, que também é outra sombra de quando o aluno vai escrever, né? É sempre uma grande dúvida, eu estou plagiando ou não estou plagiando, né? Porque o plágio é você copiar parte ou totalidade de uma aula. Então eu pego lá uma página de um livro que tem tudo aquilo que eu vou falar e copio aquela página na íntegra. É plágio. E isso a gente consegue pegar. Hoje em dia tem muitas ferramentas para se pegar plágio. Ao passo que, se você pegar um parágrafo daquela página, daquele autor que é importante para vocês, falar, cara, esse parágrafo ele está conciso, coerente, ele está tudo que eu quero. Esse parágrafo, no meu trabalho, ele vai deixar o meu trabalho 10, ele vai deixar o meu trabalho bonito. Esse autor escreveu exatamente o que eu gostaria de ter escrito. Você não pode pegar o trabalho dele, então o parágrafo dele, e colocar no seu parágrafo. Como é que você resolve isso? Muito simples. Pega o parágrafo dele, abre lá na internet o dicionário de sinônimos e olha palavra por palavra do que ele escreveu e vai trocando as palavras, vai reescrevendo o texto. Talvez você mude a ordem de escrita, talvez você troque a ordem das frases dentro do parágrafo, mas desde que você consiga manter aquela mesma ideia que é perfeita para o seu texto, está tudo bem, você não tá copiando na íntegra. Agora, para você finalizar com chave de ouro, ou para finalizar da forma correta, ao terminar de escrever esse parágrafo, você coloca a citação do autor. Esse parágrafo é do Rosa, Rosa 2020. Quem que é o Rosa? Rosa é Silvio Soares da Rosa, é o professor, né? Você deu o crédito para aquela pessoa sobre aquela forma de pensar, sobre aquele conceito, sobre aquela conclusão que aquele autor teve, você não desmereceu ele, né? Você deu o crédito a ele e você citou de uma forma correta o trabalho dele, né? O que seria a forma indireta de citação, né? Você pega o texto do autor, você não escreve exatamente igual que o autor escreveu, você não faz isso, você reescreve aquele parágrafo e ao final dele você coloca o autor daquela ideia, que não é você, é de quem você leu. Aí você tem alguma forma correta de apresentar. Professor, mas não seria melhor, então, eu colocar na íntegra o texto que o autor fez e escrever que foi ele que escreveu? Seria, né? De certa forma, seria melhor você fazer uma citação direta. Então, é isso que está me falando? Só que dependendo do texto que você for fazer, se você tem que comprovar o pensamento de outras pessoas antes de colocar o seu pensamento, então tudo seria citação, o que tornaria um texto algo muito estranho,
porque uma citação direta com mais de 3 linhas, ela tem um formato específico de ser escrito. Eu vou falar isso para vocês em umas aulas mais para frente. Então, a citação direta com mais de 3 linhas, eu escrevo ela com uma letra até menor, com uma fonte menor. Então, ficaria estranho um texto todo de citação. O que a gente sugere? Que o texto seja, sim, todo de citação de outros autores, mas sejam citações indiretas. A citação indireta é quando você reescreve um texto de um autor e, no meio dele, você coloca a quem pertence aquela ideia. Eu passei aqui, logo no... Aqui, ó. Né, o Medeiros, que é uma recitação indireta, né? Então, a resenha é um texto em que o seu produtor precisa apresentar a apreciação crítica de uma obra. Medeiros explica que ela... Então, aqui é uma citação que... Aqui nem é direta, porque ele abre o parênteses, né? Aqui ainda é direto, né? Nem indireta. Mas você coloca no texto o nome do autor na citação. Tá? Então, acho que era isso desse parágrafo. A questão de se usar dicionários, dicionários de sinônimos, a questão do plágio, que não pode copiar na íntegra, ou se você copiar na íntegra, você tem que dizer de quem que é, mesmo sem copiar na íntegra, você mudando a frase, o parágrafo do autor, se a ideia não é sua, você também tem que dizer quem que é, né? No final das contas, você fala assim, professor, mas é muito mais difícil, então tudo que eu tenho que escrever, nada é meu. Tá certo, nada é seu. Ah, professor, mas daí eu vou ter que... Fica tudo mais difícil? Não, fica tudo mais fácil, porque a partir do momento que você usa frases, ideias de pessoas que já estudaram aquele assunto, você fortalece o seu trabalho, você deixa o trabalho mais forte. Você está usando evidências de que aquilo que você estudou é verdade. E se o que você estudou é verdade, o que você está procurando descobrir também será, né? Grande chance de também ser uma nova verdade, né? Então, é importante, sim, se apoiar em texto de outros autores. Pesquise mais. O texto de Armando Vieira, A Arte da Escrita Técnica, pode ser considerado um manual com orientações básicas sobre escrita técnica. As orientações podem ser aplicadas tanto a textos acadêmicos quanto qualquer outro tipo. O material está disponível aí dá um endereço. Eu entrei, pessoal, nesse endereço, está lá ainda, embora a pessoa disse que ela acessou aqui em 2015, está lá ainda o material do Armando Vieira sobre escrita técnica, é bem bacana, tá? Então está lá esse material nesse endereço eletrônico mesmo, eu consultei, permanece lá. Para aprender a elaborar uma resenha, você precisa antes saber como fazer um resumo, pois a resenha possui em sua estrutura o resumo da obra lida. Então, o resumo é um documento acadêmico, a resenha é outro documento, porém, quando se faz uma resenha, ela contém um resumo, entenderam? Então, o resumo é um documento, a resenha é outro. Então, quando eu faço uma resenha, dentro da resenha, automaticamente se tem um resumo. Só um minuto, pessoal, mais uma água aqui. Resumo é um tipo de trabalho muito solicitado nos meios acadêmicos e nem sempre muito bem entendido. A norma da ABNT NBR 6028 estabelece que o resumo é a apresentação concisa das partes de um documento e o caracteriza como crítico, indicativo e informativo. Então, o resumo crítico é aquele redigido por especialistas com análise crítica de um documento, também chamado de resenha. Quando analisa apenas uma determinada edição entre várias, denomina-se recensão. Recensão. Estranho, né? Particularmente, não falo muito esse nome também, né? Não colocaria no meu texto a palavra recensão. Eu buscaria lá no dicionário de sinônimos uma palavra mais bonita do que essa. Mas como a palavra técnica é essa que cabia aqui nesse momento. Então, a resenha de uma obra inteira, né? Quando analisa apenas uma determinada edição, né? Uma edição daquela obra, não todas as obras, né? Ele denomina-se recensão. O resumo indicativo indica apenas os pontos principais do documento,
não apresentando dados qualitativos, quantitativos, etc. De modo geral, não dispensa consulta ao original. O resumo informativo informa o leitor finalidades, metodologias, resultados e conclusões do documento, de tal forma que esse possa, inclusive, dispensar a consulta ao original. Então, são essas as três formas de resumo. Eu acho engraçado assim, porque se você vai escrever um resumo, você vai escrever um resumo de uma coisa que está pronta. Ponto final, né? Você não vai escrever o resumo de algo que não está feito, né? Você pode resumir aquilo que já está pronto, está terminado. E daí o que acontece? O TCC de vocês, logo nas primeiras páginas, o que vem? O resumo. Vem o resumo do TCC de vocês, do trabalho de conclusão de curso. O que acontece? Você escreve um trabalho inteiro, né? Faz toda a sua pesquisa, faz toda a sua leitura, faz lá os seus objetivos, a sua metodologia, né? Tira as suas conclusões, escreve o trabalho inteiro. E por último, você relê o seu trabalho e escreve o resumo dele. Muito lógico, né? Eu acho muito engraçado que às vezes chegam alunos para mim e falam: professor, você pode me ajudar numa orientação aqui sobre o meu trabalho acadêmico? Eu falo: claro, posso, estou à disposição. Professor, já comecei a escrever, eu já escrevi o resumo. Quer dizer, não tem o menor cabimento o cara escrever o resumo por primeiro, né? O resumo ele escreve por último. Primeiro ele tem que ter a pesquisa, né? Primeiro ele começa a fazer a revisão bibliográfica, né? Ele faz as observações dele, vai chegar lá nas conclusões, né? Finais. Daí sim ele vai voltar e vai escrever o resumo, né? Você não começa escrevendo nada para o resumo, porque você não tem como resumir nada do nada, né? Se você, para resumir alguma coisa, você tem que ter um texto pronto. Eu acho engraçado essa visão. Então, sim, quando forem fazer o trabalho acadêmico de vocês, quando forem fazer o TCC de vocês, entendam, não começa pelo resumo. Outra informação, também não começa pela introdução. A introdução você está introduzindo, né, o leitor ao texto. Então, a introdução você também escreve depois que o texto está pronto. Primeiro você começa fazendo uma revisão, daí sim você faz a pesquisa propriamente dita, a metodologia, as observações e as considerações finais. Tendo isso, você volta, faz a introdução ao seu trabalho e, por último, você faz o resumo. Né? Essa é a ideia. Não tem como você introduzir a algo que não está pronto, né? Ah, eu vou introduzir você dentro da minha casa. Não, onde está a sua casa? Não, por enquanto só está o terreno. Não cabe, né? É a mesma coisa do resumo, não cabe você fazer antes do trabalho. Aqui, olha, uma citação indireta do Medeiros de novo, né? Ele cita aqui Medeiros e daí ele diz um texto inteiro, sem aspas, sem nada. Então, é uma citação indireta desse autor. A ideia não é do autor que escreveu o livro que a gente está estudando sobre metodologia científica. A ideia central aqui é do Medeiros, que é um outro autor de uma outra obra. E aqui ele faz a citação correta de Medeiros. Medeiros explica que o resumo é a apresentação sintética e seletiva de um texto, no qual devem ser preservadas as ideias desse autor, o chamado texto-fonte. Portanto, o autor do resumo não pode interferir nas ideias do autor do texto, fonte, e tampouco apresentar um juízo de valor sobre suas ideias, concordando ou discordando. Essa não é a finalidade do resumo. Resumir é sintetizar as ideias de um autor expressas num texto, e sua finalidade é apresentar o assunto central do texto. Os seus objetivos, como as ideias, estão articuladas e as conclusões que o autor do texto apresenta. Embora se deva respeitar as ideias do texto original, isso não significa mera repetição de frases como cópia do que o autor escreve. Então, resumir é você pegar a ideia central e reescrever um texto com a ideia central, mas não copiar a ideia do autor, né? Isso não seria um resumo, seria cópia de alguns pontos chaves, mas não caracteriza um resumo. Ih, travou minha tela aqui, só mais um instante. Está travado ainda, só mais um instante. Então, continuando.
Para resumir um texto, você poderia seguir alguns passos. Lembrando que o resumo exige mais leitura do que a escrita. Sim, né? Você vai ler 2, 3 vezes o mesmo texto para você conseguir resumir. Vai escrever uma vez só o seu resumo, mas ele vai exigir que você leia mais de uma vez o mesmo texto para você conseguir resumi-lo. O primeiro passo é fazer uma leitura geral do texto como forma de conhecer a sua finalidade. Depois, buscar responder os seguintes questionamentos: quem é o autor? Que ideia defende no texto? Do que trata cada parte do texto? Qual a opinião do autor do texto? Uma sugestão é fazer uma síntese de cada parágrafo, de maneira que se possa abstrair as ideias principais e dispensar as secundárias, que não interferem no sentido principal da mensagem. Então, aqui a busca é para aquilo que está de principal no texto, e não, às vezes, alguns exemplos, às vezes, algumas coisas que o texto tateia ao seu redor, mas que não é a ideia central do texto. Adotando a definição da norma 6028, a resenha é um tipo de resumo crítico. Então, vamos sair aqui do resumo e vamos para a resenha. A resenha é um tipo de resumo crítico. Ela permite comentários e opiniões, inclui julgamentos de valor, comparações com outras obras da mesma área e avaliação da relevância da obra com relação a outras do mesmo gênero. O autor acrescenta que a resenha é também conhecida como recensão crítica e que o seu objetivo é resumir as ideias de uma obra, avaliar as informações que são apresentadas, a maneira como estão dispostas e justificar a avaliação feita. Então, diferente do resumo, na resenha eu vou resumir e vou colocar a minha opinião. Então, enquanto que no resumo eu simplesmente resumo a ideia central de um texto, na resenha eu vou fazer um resumo. Eu resumo a ideia central de um texto, mas depois eu coloco a minha opinião confrontando com a opinião do autor. Ou concordando com a maior parte do que ele está dizendo, ou discordando da maior parte do que ele está dizendo, não tem problema. Eu simplesmente li uma obra, ela pode ir contra aquilo que eu acredito, mas não posso me ofender com ela, né? Eu tenho que entender que pessoas pensam diferentes. Então, eu posso fazer uma crítica discordando e explicando por que eu discordo daquelas ideias, mas nunca inviabilizar, né? Falar que aquele autor está totalmente errado, que aquele autor não sabe o que está falando. Ele está com um ponto de vista diferente. Alguns autores explicam que a resenha pode ser descritiva e crítica, uma vez que o seu objeto pode ser tanto um texto quanto uma obra cultural, um romance, um teatro, uma peça, um filme. A diferença principal é que a resenha descritiva dispensa a apreciação do resenhista, ao contrário da crítica, que exige a apreciação. A resenha não é um resumo, mas sem resumo não existe a resenha. Isso porque o resumo faz parte da estrutura da resenha. Para elaborar a resenha, o autor precisa ter domínio do assunto, adquirido por meio de leituras, estudos e pesquisas, uma vez que precisará ter entendimento para expor o quadro de referência no qual o autor do texto se apoiou e ter condições de avaliar a obra, além de dizer a que tipo de profissional a obra se destina. Quanto à estrutura, orienta-se a que a resenha apresente. Então, vamos olhar aqui. Um cabeçalho, né, contendo as referências bibliográficas com os dados completos da obra resenhada, conforme estabelecido na NBR 6028. Então, tem aqui, sim, uma norma para a resenha. Credenciais do autor, informações sobre o autor, nacionalidade, formação universitária, títulos, livros ou artigos publicados. Então, quem que você está resenhando? Quem que é o cara, né? De repente você pega o cara tem 30 livros na área, né? 50 artigos publicados na área, né? Daí você vai pensar, quem é você, né? Quem sou eu para criticar esse autor? Né? Quem sou eu na ordem do dia para criticar esse autor? Alguém que já pesquisou e já publicou tanto. Mas cabe novos olhares sempre, né? Você pode fazer uma crítica sempre respeitosa, mas que cabe. Resumo da obra. Resumo das principais ideias do texto, buscar responder do que trata o texto, qual a crítica principal, exige algum conhecimento prévio para entendê-la, descrição dos capítulos ou partes da obra. Conclusão do autor, apresentar as conclusões que chegou ao autor,
Metodologia utilizada pelo autor, que métodos e técnicas o autor utilizou. Quadro de referência do autor, que teoria serve de apoio ao estudo apresentado. Comentário crítico, feito pelo resenhista, o julgamento da obra, as ideias são originais, como é o estilo do autor. Então aqui é o que caracteriza a resenha como resenha, é o comentário crítico do resenhista. E a indicação da obra, o resenhista explicará a quem está endereçada a obra e pode ser adotada em algum curso, né? Esse pode ser adotada em algum curso. Então, muitos resenhistas têm uma função técnica, né? Que é de buscar obras que sirvam para um determinado curso, né? Que sirvam para um determinado grupo de pessoas. Um resenhista que vai publicar num jornal, que vai publicar algo nesse sentido, indicando para quem gosta daquele tipo de leitura tais e tais e tais obras, né? Pode ser leitura tanto técnica quanto leitura de textos não técnicos, né? Textos da literatura, né? Digamos assim. Então, aqui eu vou apresentar para vocês um exemplo de resenha crítica, tá? Esse formato aqui, acho que está um formato interessante para a gente ter ele como modelo, tá? Então, referências bibliográficas, Andrade, né? Mário D. O nome do texto é Querida Henriqueta, carta de Mário de Andrade a Henriqueta Lisboa, Rio de Janeiro, editora José Olímpio, 1991, 214 páginas. Informações sobre o autor. Já foram publicadas cartas de Mário de Andrade, Emanuel Bandeira, Alneida Alvarenga, Mário de Andrade, um pouco, né? A Carlos Drummond de Andrade, a Prudente de Moraes Neto, a Pedro Nava, a Rodrigo Melo Franco e a Anita Malfatti. Em todas elas é possível verificar a surpreendente revelação da personalidade de Mário de Andrade, seus conhecimentos, suas preocupações, sua dedicação à sua arte, o entusiasmo com que tratava os escritores iniciantes. Então, aqui informações sobre Mário de Andrade, um ícone aqui da literatura nacional. Gênero da obra. Qual que é o gênero? Em Querida Henriqueta, reunião de cartas de Mário à poetisa Henriqueta Lisboa, Mário é tão generoso quanto o fora em A Lição do Amigo, tão competente quanto fora nas cartas a Manuel Bandeira. A exposição sempre franca, os temas abordados variados e a profundidade e o valor humano notáveis. Para alguns, as cartas de Mário, em seu conjunto, estão no nível de que suas obras, suas outras criações literárias. Então, aqui o gênero da obra, né, falando que é uma obra literária, né, composta por cartas que ele escreveu a esses outros autores, que também se tornaram autores famosos em sua época. Aqui resumo, né, o resumo do texto, né, o que de fato ele está falando nas cartas a Henriqueta. É que está, né? É possível ver nas cartas o interesse de Mário pela motivação dos iniciantes, analisando com dedicação e competência tudo o que lhe chegava às mãos. Há em seu comportamento um sentido quase de missão estética. As recomendações são as mais variadas. Ora sugere alterações, ora a supressão, ora o cuidado com o ritmo, ora com as manifestações de conteúdo cultural. Não é o que o mestre fala, mas o amigo. Não é o professor, mas o artista experiente, que sabe o que diz e por que o diz, que tem consciência de tudo que fala, que leva o trabalho artístico muito mais a sério. As considerações são, no entanto, apenas de ordem técnica. Mário de Andrade, por sua argúcia crítica, penetra na análise psicológica. Assim, examina os retratos feitos por diversos artistas, como Portinari, Anita Malfatti, Lázaro Sagal. Segundo ele, Segal ter-se-ia fixado em seu lado obscuro, quase oculto, malévolo de sua personalidade. A relação angustiada do autor de Macunaíma consigo mesmo aparece nas cartas a Henriqueta Lisboa. Da mesma forma, aparece o problema de remorso e da culpa, o cansaço diante da propaganda pessoal, do prestígio, da notoriedade, da polêmica. Não silencia sequer a análise das relações com a família. Aqui não é a imagem de Mário revolucionário e exuberante que apresenta. Não. Também não há lamentações. Tudo exposto com extrema lucidez quanto às virtudes e defeitos.
Mário abre o coração numa confidência de quem acredita na amiga e nas relações humanas. Então, aqui um resumo, então, da obra de Mário. A apreciação, aqui a observação do resenhista, né? As cartas foram escritas em 1939 e 1945, quando Mário veio a falecer. E são mais do que uma fonte de informação ou depósito de ideias estéticas. São um retrato de seu autor, com suas angústias e expansões de alegria, de emoção, de rigidez comportamental. Recomendações: a obra é indicada para todos os que se interessam pela obra de Mário e sua poética, e os alunos do curso de Educação Artística e Letras. Então está aqui o exemplo de um resumo. Pena que o autor escolheu, né, o autor do nosso livro em metodologia, escolheu um resumo de um texto literário, né? Ele poderia ter escrito um resumo escolhido um exemplo de uma resenha técnica, o que seria mais próximo àquilo que a gente está estudando. Quanto à formatação, a resenha seguirá aquela definida pela normalização, e quanto ao título, terá um título próprio, diferente da obra resenhada, pois se trata de texto de outro autor. Vocabulário, né? Então a palavra conciso, aquele que diz muitas coisas com poucas palavras, né? Olhamos também lá no dicionário de sinônimos a palavra conciso, quer dizer breve, né? Curto, né? Desenvoltura, capacidade de criar algo com facilidade de desembaraço. Plágio, ação de apresentar alguma coisa, trabalho, livro, teoria, como se essa fosse sua própria autoria, embora tenha sido criada e desenvolvida por outrem. Jamais caiam na tentação de copiar algo de outra pessoa e não dizer que é de outra pessoa, né? É muito feio. E demonstra maturidade, demonstra conhecimento, demonstra saber trabalhar, você usar citações indiretas, você pegar um texto de outra pessoa, reescrever e dizer que aquela ideia central ali não é sua, é de outra pessoa. Isso dá mais valor para o seu trabalho, deixa o seu trabalho mais forte, porque você está usando autores que já comprovaram aquelas ideias. Então, isso dá mais força, né? Na busca de uma verdade mais aproximada ao que se busca, né? No seu trabalho. Então, vamos lá. Eu vou colocar no pós-aula uma atividade para vocês, para a gente fazer essa resenha, tá? Para a gente fazer um treinamento de resenha. Inclusive, esse treinamento, eu vou colocar aqui para vocês, ele está no nosso livro. Só um instantinho. Ele está aqui. Tá. Então, aqui é o nosso livro, né? Que é a base do nosso estudo. Na página 102, eu tenho que faça você mesmo, vamos aceitar um pouco, elaborando um resumo do trecho a seguir. Aqui no texto, pessoal, ele está dizendo resumo, mas eu não quero resumo, eu quero uma resenha. Então, além de vocês escreverem algo, resumirem o texto, né? Resumirem esse texto, que já não é um texto grande, né? Um texto de um parágrafo, 2 parágrafos, 3, 4, 1, 2, 3, 4 parágrafos. A gente tenha uma resenha, não um resumo desses 4 parágrafos aqui. Então, é isso que eu peço. Professor, mas só 4 parágrafos? Acho que para a gente começar, tá bom, 4 parágrafos. Eu não sei exatamente qual vai ser a forma de avaliação que a gente vai trabalhar agora com essas aulas em AD. Então, pode ser que eu peça uma resenha mais completa de uma obra. Mas também não quero dar algo muito além, né, do que a minha disciplina deve exigir, né? Então, eu não quero dar um livro de 400 páginas, preciso fazer uma resenha, jamais faria isso. Então, tem que ver uma obra que seja
uma obra tranquilinha de se ler, para que a gente consiga fazer esse trabalho da resenha. Então, eu vou colocar lá no pós-aula, eu vou descrever o que eu estou pedindo para vocês, e eu vou pedir uma resenha, então, da página, desse texto que está entre a página 102 e a página 103, só para a gente fazer um treinamentozinho aqui de uma resenha, tá bom? Como a nossa aula é até 10 horas, eu vou deixar esse trabalho com vocês. Se vocês estiverem no Pique, quem estiver no Pique já faz e já manda no meu e-mail, né? Então, recordando, o meu e-mail é muito simples, né? silvio.rosa, decorou? Fácil, né? silvio.rosa@anhanguera.com. Não tenho que errar, né? O meu nome e sobrenome, silvio.rosa@anhanguera.com. Manda para mim a tua resenha. Eu quero isso aqui individual, cada aluno faz a sua resenha. Eu entendo também que muitos professores acabam dando mais trabalho para vocês agora com essas aulas EAD. Então a gente tem que ter uma métrica aqui, uma medida, para que eu também, né, a gente tem que ter a consciência que vocês são alunos, mas não são escravos, né? Chicotada nele, vai fazer um monte de coisa. Não é por aí. Então, o que eu peço para a gente fazer aqui é o que a gente faria em sala de aula. Eu penso que dá para fazer aqui uma resenha desses 4 parágrafos, assim, sem judiar de vocês com relação ao tempo e dedicação. Até peço, né, que seria interessante que vocês já fizerem agora, assim que a gente finalizar essa transmissão, tá? Então, eu acredito que faltem mais ou menos 50 minutos para as 10 horas, é o tempo que vocês levariam para fazer essa resenha. Senhor, mas eu não vou conseguir agora, então eu vou dar um prazo para vocês de até segunda-feira que vem, perdão, até domingo. Segunda-feira que vem já é outra atividade, até domingo, para que vocês me entreguem essa resenha aqui. Eu vou ler depois, cada um, porque vocês são poucos alunos, é tranquilo ler, peço o trabalho de vocês, eu leio, né? Teve um que vocês fizeram em sala de aula que eu já li, já está comigo aqui, pena que a gente se encontrou mais para eu te mostrar para vocês. Essa seria a nossa atividade para a gente fixar o que a gente trabalhou na aula de hoje, certo? Já estamos mais ou menos 1 hora aqui na nossa aula. A nossa apresentação era isso mesmo que a gente tinha para hoje, né? Lembrando que essa aqui é uma disciplina blend, né? Então a gente tem um tempo um pouco reduzido para estar desenvolvendo a nossa aula. O tema, né, o nosso assunto, metodologia científica, não é um assunto de flores, né, é um assunto árido, mas com o tempo, né, conforme a gente vai se acostumando com esse assunto, ele acaba sendo um assunto gostoso. Né? Quando você começa a praticar, ele acaba sendo um assunto bem bacana. Então, antes de finalizar, eu gostaria de ver se tem alguém que quer comentar algo, quer perguntar algo, quer falar algo. Fiquem à vontade também para falar sobre a aula. Falar, professor, não gostei muito da aula, gostei, achei difícil, achei fácil, né? Gostaria que fosse um pouco diferente. Então, fiquem à vontade também para falar sobre a aula, tá? Vocês, antes de eu encerrar aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Bruna? Oi, não. Se mexeu no microfone. Bom, esse é um aprendizado que a gente também tem que ter, nós professores temos que ter nesse modelo de aula. Eu percebo que o meu eco diminui um pouco. Só que de manhã vocês já não falaram muito. É uma característica tanto dessa turma, tanto do pessoal de EDM, de contábeis, quanto do pessoal de educação física, pelo menos a sensação que eu tinha já em sala de aula, das vezes que a gente se encontrou, é que vocês são quietinhos mesmo, né? Vocês não são muito de falar. Giovana, quer falar alguma coisa, Giovana? Não quer também. Então, beleza, pessoal. Fica, então, para domingo, né, essa resenha em cima da página 102 da página 103. Eu vou colocar isso no pós-aula lá. Essa aula, assim como as demais aulas, né, estará disponível também lá no AVA de vocês, a gravação dessa aula. Agradeço quem pôde estar aqui comigo, né, quem me ouviu aqui pela manhã.
né? É um trabalho a menos de vocês, não fica a pendência de vocês terem que assistir a aula depois de assistir a aula no momento da aula, né? Eu acredito que já tem toda a sua validade aí de você não ter que ficar reassistindo depois, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Semana que vem continuaremos aqui. Obrigado, Bruna. Tchau, Alexandre, Bruna, Gabriela, Giovana, João e Marissa. Tchau, professor. Valeu, professor. Tchau, professor. Obrigada. Tchau.